De todos os homens da Bíblia, eu lembro que um dos que mais me chamou a atenção, logo que eu comecei a ler a Bíblia, foi Enoque. A história desse homem aparece bem no início da Bíblia, no capítulo 5 de Gênesis. E é uma história bem curta, com apenas 5 versículos. Porém, é uma história muito profunda. No versículo 24 do capítulo 5 de Gênesis, diz: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Eu lembro que quando eu era mais jovem, assim que eu me deparei com esse texto, eu ficava intrigado, me perguntando: para onde foi Enoque? Onde é que Enoque está nesse momento? Enoque está com Deus, porque o texto nos diz: Deus para si o tomou. E essa é a maior recompensa que o ser humano pode receber. Viver com Deus eternamente é a recompensa da salvação. E Enoque nos diz como é possível alcançar essa recompensa. Não através das obras, porque o texto não nos diz nada do que Enoque possa ter feito em vida, no que se refere às suas obras. Se ele ajudou os órfãos e as viúvas, ou se ele fazia algum tipo de trabalho social naquela época, nós não sabemos. E em Efésios capítulo 2, versículo 9 diz que a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação também não depende do nosso status, porque a Bíblia não vê necessidade alguma de nos dizer quem era Enoque. Quem foi Enoque? Foi um pregador? Foi um grande ganhador de almas? Foi um rei? Nada disso é dito no texto, porque nada disso importa. A única coisa que o texto nos diz, e que foi o que fez com que Deus o tomasse para si, foi que ele andou com Deus. Andar com Deus é ter Deus no seu dia a dia. É você separar um momento do seu dia para Ele. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6, o próprio Jesus diz: "Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará." A ideia desse texto aqui não é dizer que nós devemos orar em nosso quarto apenas, até porque existem diversas orações na Bíblia, orações que foram atendidas por Deus, e que a pessoa não estava orando no seu quarto. O que o texto quer nos passar é que nós devemos ter um lugar de comunhão com Deus, um lugar para onde nós vamos nos retirar e buscar a Deus. Não em comunhão com outras pessoas, como se faz na igreja. Isso também, é claro, é muito importante, mas é necessário ter um momento a sós com Deus. Só você e Ele. O nosso maior problema hoje em dia é acharmos que basta alguns poucos minutos de oração enquanto estamos indo de um lugar para o outro. Deus não tem lugar na nossa agenda. Dizemos que Ele é a coisa mais importante e que nós o amamos. Mas na prática, poucos são os que separam pelo menos 30 minutos do seu dia para falar com Ele. Para muitas outras coisas nós conseguimos arrumar um tempo, mas para Deus nós pensamos: eu não vou conseguir separar um tempo para Ele hoje. Mas tudo bem, Ele vai entender. Ele sabe como eu sou atarefado. E pensando dessa forma, dia após dia, vamos levando uma vida longe de Deus. Uma vida sem nenhuma profundidade espiritual e sem nenhum relacionamento com Deus. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, no versículo 22 e 23, o próprio Jesus diz: "Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas?" E Jesus diz: "Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Essas pessoas aqui, elas achavam que pelas coisas que elas tinham feito em vida, pelas obras que elas tinham feito, elas mereciam o céu. Mas Jesus disse que nunca as conheceu. O céu não é lugar para pessoas desconhecidas, pessoas que nunca tiveram um relacionamento com Ele. Logo no início da Bíblia, no capítulo 5 de Gênesis, a palavra de Deus já nos diz como é que nós vamos alcançar a nossa salvação. É andando com Deus. Nunca foi um segredo isso. Desde o início, na palavra de Deus é dito que nós precisamos andar com Deus, ter relacionamento com Deus.
Se você tem vivido uma vida longe de Deus, sem tempo para Ele, faça um compromisso com você mesmo de todos os dias separar um tempo de qualidade para Deus. Comece a andar com Deus a partir de hoje. A nossa vida ela passa como um sopro e nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Que estejamos prontos quando o nosso dia chegar. Lembre-se, o céu é um lugar para pessoas que tiveram um relacionamento com Deus. Pessoas que, assim como Enoque, andaram com Deus. Que Deus os abençoe.